Seja muito bem-vindo ao Em Foco. Já sabe os temas em debate aqui, os temas que estão a marcar a atualidade, nomeadamente a questão dos medicamentos e também dos medicamentos genéricos. E, mais uma vez, nesta terceira parte do Em Foco, eu ponho aqui ao Sr. Professor, ao Doutor também, aos dois, esta questão. Esta questão dos laboratórios e das farmácias e dos medicamentos que são prescritos e dos interesses que andam no meio de tudo isto. Como é que é, Dr. Martins Soares? Que me dizia-me aqui umas coisas no intervalo, mas depois estava muito sereno quando começou, mas eu já agora gostava que me dissesse o que é que se passa muito concretamente em relação às farmácias, aos laboratórios dos genéricos, como é que é isto tudo? Eu acho, em primeiro lugar, eu acho que o farmacêutico é uma pessoa honesta. Eu não estou a pôr isso em ninguém está a pôr isso em causa, só estamos a falar de interesses gerais. Evidentemente que esta legislação pode, efetivamente, beliscar, de uma certa maneira, digamos, pode tocar e levar alguém à tentação a determinados interesses comerciais, não é? Evidentemente que eu acho que nós temos que separar o trigo do joio. Não é? E nos laboratórios dos genéricos? Eu não posso, por exemplo, admitir, por exemplo, que a indústria ligada, digamos, aos medicamentos possa, efetivamente, ter um laboratório de medicamentos. Isso não posso. Concretamente, está-se a referir a? Não quero. Quer isso dizer, já agora deixa eu passar aqui para o professor Pedro Barata. O Sr. estava aqui a falar na eventualidade da ligação da Associação Nacional de Farmácias e da Ordem dos Farmácias. Na Associação Nacional de Farmácias, melhor dizendo, está ligada também a laboratórios. Isso é verdade? Está? Genéricos? Ainda bem que me começou por dizer a Associação Nacional de Farmácias e a Ordem dos Farmácias. Essa resposta é muito política, diga mesmo. Esta é das grandes confusões, e eu vou aproveitar todas as possibilidades que me derem. A Associação Nacional de Farmácias não é a Ordem dos Farmacêuticos. Eu sei que a Fátima não sabe, mas é preciso dizer isto às pessoas, porque durante anos quem apareceu, e muito bem, era chamado, foi uma pessoa muito importante para a dignificação da farmácia portuguesa, era o Dr. João Cordeiro, da Associação Nacional de Farmácias, que sempre defendeu heroicamente os interesses da associação dele. A Ordem dos Farmacêuticos é outra questão. Estamos bem separados, embora naturalmente de boas relações. As relações são cordiais, mas é diferente. De facto, ou tem-se vindo a falar da possibilidade da Associação Nacional de Farmácias ter a sua própria marca, ou de alguma forma. Sabe que a Associação Nacional de Farmácias já é muito mais do que a Associação Nacional de Farmácias e tem portanto, um conjunto grande de empresas que rodam, portanto, todo o universo farmacêutico. Ou seja, a Associação Nacional de Farmácias pode ter uma marca de genéricos. Isto é verdade? Pode ter. Pode vir a ter. Vamos lá ver uma coisa. Em primeiro lugar, é a Ordem dos Farmacêuticos, entidade por a qual eu tenho o máximo de respeito, e outra coisa é a Associação Nacional de Farmácias. Com certeza, Portugal, não quer dizer que haja... Em Portugal, nós temos a Associação Nacional de Farmácias e temos a Associação de Farmácias de Portugal. A maioria, como é óbvio, pertence à Associação Nacional de Farmácias, cujo programa, de uma certa maneira, o programa de venda é da própria Associação Nacional de Farmácias, cujo, digamos, o controlo da venda e a faturação, não agora por causa da prescrição eletrónica, mas de uma certa maneira era feita pela Associação Nacional de Farmácias. Agora, já que estou nesse assunto, eu não queria entrar nele, e a minha postura durante toda a minha vida foi esta, uma postura de lisura. E o que eu quero dizer é que, no meu entender, não como médico, mas como cidadão, eu não acho bem que a Associação Nacional de Farmácias possa fazer parte de um laboratório de genéricos que possa, ou que já esteja constituído, ou que possa vir a constituir-se. Que faz parte. Eu sei que faz. Se está em execução ou não, se está a fabricar ou não, ainda não sei, ou sei, mas não me interessa dizer se sei. O que eu quero dizer é que, se existe uma associação que controla a maioria das farmácias, efetivamente controla a maioria das farmácias e que, de uma certa maneira, vai ter um laboratório que vai fabricar genéricos, ou melhor, ou vai, digamos, disponibilizar genéricos, porque fabricar não existe, quer dizer, esta relação não é uma relação muito saudável. Pode levar a algum farmacêutico... Pode haver interesses aqui menos claros. Pode levar a algum farmacêutico a, de uma certa maneira,
E se calhar, eu não estou a dizer que os genéricos que ela vai, digamos, disponibilizar não são genéricos aceitáveis no mercado. Não serão, com certeza, porque nunca o Infarmed os deixaria. Sim, mas não é isso que eu estou a dizer. Eu estou a dizer que em termos de raciocínio e em termos lógico, não seria de bom tom, não é de bom tom, que uma associação que controla a maioria absoluta das farmácias, porque há muito pouco tempo seriam 10, 12 da Associação Portuguesa e as outras seriam todas da ANF. 10, 12%, sim. Ah? Sim, eu não vou... Se estivesse ligada tão diretamente ao laboratório. Professor Pedro Barata, e o senhor o que é que acha disto? Olha, eu não queria entrar muito a falar sobre a Associação Nacional de Farmácias, porque... Mas esta questão que o Dr. Martins Soares põe parece-me muito pertinente, pelo menos esta questão que se levanta, não é? Eu não pus. Obrigaram-me a pôr. Estará sempre a Ordem Farmacêutica de Tutela atenta a qualquer situação que deixe de favorecer o doente. Agora, em abono da ANF, associação com a qual eu nunca pertenci, com a qual não tenho qualquer relação, a não ser de amizade com alguns dirigentes, a Associação Nacional de Farmácias sempre teve o utente nos seus objetivos. E, aliás, eles têm feito variadíssimas ações em prol do utente. E, portanto, eu tenho a certeza que aí nunca estará algo que seja lesivo para o utente. Preocupa-me na saúde portuguesa, vou-lhe responder assim, há coisas na saúde portuguesa, falávamos há pouco da falta de acesso a médicos, preocupa-me bem mais fechos de urgências, preocupam-se bem mais falta de equidade no acesso a cuidados de saúde, preocupa-me bem mais a forma como os médicos às vezes são maltratados por pessoas que tinham obrigação de respeitar a classe médica mais do que o fazem, do que essa situação da Associação Nacional de Farmácias. Portanto, quanto assim, não há aqui dúvidas, não há, essa questão não se põe. Porque deixe-me que me diga uma coisa, já devolvendo o elogio que foi feito à classe farmacêutica, é preciso ser dito aqui que a classe médica portuguesa é muito boa. E não é só por eu ser casado com uma médica que estou a dizer isso. É que, de facto, nós temos grandes médicos em Portugal, percebe? Como, felizmente, temos grandes farmacêuticos. Porque Portugal tem coisas muito boas. Pois, às vezes, dispensam-nos dos serviços de transplante e acontecem as coisas que aconteceram esta semana. Já não viu. Relação de causa e efeito, mas tenho que me lembrar disto. Olha, permite-me que fale de uma coisa que estávamos a falar lá fora. Falamos de economizar e depois trocamos por racionalizar, porque é uma palavra que é quase mal usada, não é? Fazer uma gestão. E às vezes preocupa-me que se esteja com tanta vontade de economizar, de cortar, que daqui a uns anos vamos pagar uma fatura tremenda por isso. Sinceramente, agora. Meus senhores, nós estamos a chegar à parte quase final do programa e já agora gostava que me dissessem os dois, em termos de economia de medicamentos, porque estão aqui 3 pessoas que sabem de certeza. Esta senhora tem que os usar. Mas, de qualquer das formas, Sr. Pedro Barata, em termos de economia de medicamento, como é que nós, todos, cidadãos, podemos contribuir para que nós, cidadãos individualmente, e o Estado, gaste menos dinheiro? Eu penso que os senhores nas farmácias também têm, portanto, os senhores da Ordem dos Farmacêuticos, no caso, terão muito bem a noção de que os portugueses consomem medicamentos a mais. Eu já vou perguntar ao médico, mas já agora gostava de perguntar ao homem da Ordem dos Farmacêuticos. Nós temos noção que os portugueses abusam do medicamento. Aliás, não é português, o europeu abusa do medicamento. Há uma coisa que temos facilidade de acesso em excesso? Felizmente temos facilidade de acesso. No futuro poderá, se calhar, pôr-se um pouco em causa. Mas, acima de tudo, por isto. Perdeu-se a noção que qualquer medicamento comporta um risco. Nós, quando avaliamos um medicamento, avaliamos sempre o risco-benefício. E qualquer medicamento, por mais banal que seja, a velhinho ácido acetylsalicílico, que vulgo aspirina, que está há mais de 100 anos, com indicações para tudo e mais alguma coisa, tem riscos. E sempre que nós tomamos um medicamento, estamos a assumir um risco. Nós perdemos isso e abusamos. E agora aparecem estes estudos. O abuso do paracetamol pode levar a uma falência hepática. E há pessoas a abusarem do medicamento. O que é que nós podemos fazer? Médicos, farmacêuticos, jornalistas. Podemos educar a população no uso do medicamento. Usar o medicamento com parcimónia, na altura certa, o medicamento certo, informado por quem de direito. E é por motivos como estes que eu não gosto de ver medicamentos no supermercado.
Hoje está a tocar numa questão que só estava nos outro programa, mas já agora ainda bem que foi, agora digo eu, ainda bem que foi por aí, porque eu gostava que me dissesse a questão dos medicamentos, e os senhores estão aqui, parece-me que é unânime. Está aqui uma senhora que o marido precisa de medicamentos, naturalmente não vai comprar no supermercado, mas de qualquer forma. E como é que é os medicamentos nos supermercados e os medicamentos nas parafarmácias, que umas vezes têm lá pessoal preparado, outras vezes, quantas vezes, tem coisas muito interessantes, mas eu pergunto, olha, como é que é? Não sei muito bem, porque não é um farmacêutico preparado, que lá está, não é? Na maior parte dos casos. Repara, é 1 para 50 para farmácias. Como? Não, é 1 para 50. Um farmacêutico ou técnico de farmácia para cada 4 ou 5 farmácias. Sim. Não é por má vontade, é Não, porque as pessoas certeza. não têm preparação para isso. Por alguma coisa elas têm vindo a fechar, sabe? Por alguma coisa elas abriram e fecharam. Preocupa muito mais o supermercado. Repare, nem aí estamos a fazer o que... A Inglaterra tem as farmácias que parecem um supermercado. Nós temos um supermercado que parece uma farmácia. Não, sabe, isto resolve-se... Isto tem riscos. Isto tem riscos porque, repara, o Já agora, aparecimento... peço desculpa um instantinho. Isso é recorrente, o senhor dizia há bocadinho que a Inglaterra tem farmácias que parecem supermercados e nós é ao contrário, temos supermercados que parecem farmácias. Como é que é, já agora gostava que dissesse aos nossos espectadores aqui da Regiões TV, como é que é em termos do resto da Europa comunitária? Isto é assim recorrente, as pessoas chegarem ao supermercado e comprarem medicamentos? Há alguns países eu sei, em que isso é permitido. Felizmente, em grande parte da Europa, isto não é verdade. E eu acho que mais tarde ou mais cedo o medicamento vai ter que voltar ao local dele, que é a farmácia, e vamos ter que ser exigentes em quem é que vai poder estar, não é vender, repare no verbo que eu vou usar, a dispensar o medicamento. Porque junto com o medicamento vem sempre um aconselhamento, que isso é que é fundamental. Repara uma coisa, vai-me pedir uma aspirina e eu sei, uma aspirina é de venda, é medicamento não sujeito a receita médica. Receita médica, exatamente. E eu sei, porque a conheço como minha utente, que tem vindo a tomar um conjunto de medicamentos para o estômago que o doutor lhe prescreveu. Então eu já sei que a aspirina ou que o ibuprofeno não são ideais para si e vou-lhe recomendar outro medicamento não sujeito à prescrição médica para lhe tentar resolver o seu problema. Só fica uma dor de estômago tremenda. Exatamente, vai agravar a sua situação. As interações entre medicamentos, e às vezes nem precisa ser um medicamento, olha, há uma coisinha em Portugal que eu quase que costumo dizer às pessoas, ou toma isto ou toma os seus medicamentos, que é o chá de hipericão. E que aparece muitas vezes até utilizado pelas pessoas, tem imensas interações. Quem é que vai saber isto? Com todo o respeito pela senhora da caixa do Pingo Doce, não vai ser ela que vai dizer, atenção, olha, a senhora não deve tomar saber, isto. como é evidente. Com certeza. Portanto, eu acho que mais tarde ou mais cedo, tudo isto vai voltar à farmácia e isso vai dar cada vez mais valor e mais imprescindível à atuação do farmacêutico. Deixa-me perguntar aqui à Ana Emília, que certeza que não compra destes medicamentos, enfim, no supermercado, mas gostava de saber a sua opinião como utente, como é que vê esta questão que o Sr. Professor está aqui a levantar e que me parece da maior importância, confesso. Sente-se segura quando compra qualquer coisa destas, por exemplo, num supermercado? Eu, sinceramente, no supermercado compro o batom de cieiro, um pouco mais que isso, não é? Ou um creme para as mãos. Creme para as mãos, não é? Exatamente. Preocupa-me muito mais é o facto de... e estou muito mais sensível, acho que é compreensível, às situações de demência e que, estando sensível, reconheço que há muito doente aí e mal medicado e que não tem acesso aos medicamentos. Pronto, se eu estou a dizer, não há medicamentos. Pronto, alguma coisa que ajude a lidar com a doença. Mas mal medicado, desculpa, Ana Emília, porquê? Porque o médico não receitou em condições? Porque apenas tem acesso. Tem dinheiro para comprar os medicamentos? Porque, em primeiro lugar, apenas tem acesso ao médico de família. E não tem acesso ao especialista. Em segundo lugar, porque é tão caro adquirir um medicamento específico para as demências que, de facto, só pode ter uma doença deste tipo quem viva com alguns rendimentos. É triste dizer-se isto. Isso pura e simplesmente significa que há muita gente que está abandonada. Muitas das vezes em suas casas. Não duvido. Aliás, tanta gente e tantas situações que nós ouvimos e situações, vai-me desculpar, mas há um caso concreto, violência doméstica. Tantos casos de violência doméstica que se vem falando e eu interrogo muitas vezes, será que não haveria ali uma patologia destas?
Não os desculpe muito, por favor. Não me deixou que às vezes há coisas... Não é desculpar, mas há muitas situações, e eu vejo o meu marido, que se não estiver devidamente acompanhado em termos clínicos, que ele se torna agressivo. Pode tomar atitudes que jamais em circunstâncias recorrentes estaria, não é? E, portanto, um doente destes que deixe de tomar a sua medicação ou que não esteja a ser devidamente medicado, de facto pode ter comportamentos e atitudes que podem ser gravíssimas para quem o mascaram rodeia. a sua própria personalidade e capazes de até de agredir as pessoas mais próximas. É nesse sentido que eu falo. Isso pode acontecer. Na sua associação, já agora diga-me, na sua associação dos doentes de Alzheimer, isto deve ter notícia disto com alguma frequência, não? Sim. Situação de pessoas que, enfim, que há situações violentíssimas em casa porque as pessoas perdem o controle, não é? E quando conversamos cuidadores uns com os outros, descobrimos, de facto, andei durante muito tempo mal aconselhada. Normalmente somos as mulheres das cuidadoras, não é? Aparece um ou outro cuidador, homem. Mas isso acontece com alguma frequência. E outra facilidade... Para aquela câmara, para falar diretamente para aquela câmara, quais são os cuidados? Eu não lhe pergunto, porque médico tenho aqui um responsável da área da farmácia, mas como utente do Serviço de Saúde, como esposa de um senhor com Alzheimer, quando é que começou a notar e a perceber, como esposa, que o seu marido estava a fazer estes problemas? Foi com situações de violência, de descontrole? Foi com situações de agressividade, com situações de desleixo, foi com situações de facto esquecer a família, ficarmos para segundo plano. A agressividade é um dos fatores que vem sempre ao de cima. E que é preciso ter muito cuidado com isso. E que é preciso ter cuidado. Doutor, deixa-me dizer uma coisa que eu não respondi. Diga, Sr. Doutor, faz favor. Dizer para terminar. Não, ainda temos mais um bocadinho já agora. Eu acho que o que está aqui em jogo é efetivamente o ato médico e a saúde do utente. E, portanto, toda a porta que possa ser dada, digamos, a interesses comerciais, esteja em jogo interesses comerciais, para mais caro ou para mais barato, independentemente da qualidade, da boa qualidade do farmacêutico, e digamos em que ponha em causa o ato médico, no meu entender, o Governo não está a ajudar a poupar os medicamentos, mas está a ajudar que, de uma certa maneira, haja mais gasto nos respectivos medicamentos. Porque depois acaba de estragar uma coisa. Doutor, eu perguntava há bocadinho ao Sr. Professor, em termos de poupança de dinheiro na área da saúde, nomeadamente dos medicamentos, como é que os portugueses podem ser menos perdulários nesta questão dos medicamentos? É que o professor Pedro Barata já falava do consumo excessivo de muitas das coisas. Mas é verdade que ainda lhe chegam muitas vezes ao seu consultório e pedem: doutor, passe-me isto e passe-me aquilo e fica aqui a receita. Não, isto é verdade, ou já não é assim? O que eu quero dizer é como é que o doente pode poupar? Ora bem, o doente, como é óbvio, em primeiro lugar, eu acho que a saúde e a educação são duas coisas fundamentais para o país. E, portanto, nós temos, quer dizer, para mim, os custos da saúde, com os gestores modernos que hoje se apresentam com um bacharel tirado em qualquer lado e a fazer a gestão, e nomeados politicamente para um determinado lugar, realmente não têm a consciência, efetivamente, do que é a saúde e do que é a gestão da própria saúde. Há exceções, como é óbvio. Portanto, o utente em si, depois do ato médico, tem o farmacêutico. E, portanto, com esta legislação a baralhar o utente, não é? E que não vai ser fácil pô-la na prática, na maioria das farmácias que existem. Porque, digamos, não existe pessoas que saibam, de uma certa maneira, fazer o seu aconselhamento, vai baralhar o próprio utente com a sua idade. Se os genéricos são diferentes em si, se têm cores diferentes em si, se têm preços diferentes em si, e eu não acredito que, de um momento para o outro, efetivamente a farmácia possa ter, não é a maioria das farmácias que nós conhecemos, mas possa ter realmente disponível este determinado medicamento, os medicamentos mais baratos para aconselhar ao utente. Embora eu não acredite que o medicamento mais barato seja aquele que efetivamente que é o melhor, que seja o melhor e que tenha, digamos, no meu entender, a mesma bioequivalência, portanto, para mim não são iguais, não entre o de marca e o genérico, mas entre o genérico entre si. O que eu acho é que isso vai aumentar o consumo. Porque nós não temos, neste momento, uma cota de mercado inferior ao consumo de genéricos. O próprio Ministério da Saúde
demonstrava o consumo de genéricos. Portanto, os médicos não estão contra a prescrição de genéricos. Ou seja, os portugueses já estão a consumir muito mais genéricos, é isso que me está a dizer, Muito mais doutor? genéricos. Muito mais. Quer dizer, a prescrição de genéricos neste momento está nos 49, 40... Dentro dos que têm genérico. É que há muita maneira de apresentar estes dados, não é? Às vezes apresentam-se dados que entram com os inovadores só. Sim, mas eu estou a falar no que foi disponibilizado no site do Ministério da Saúde. O que eu quero dizer é que, face além da concorrência, face às diretivas comunitárias, como é óbvio, e face àquilo que o Governo também faz, que tem que admitir qualquer molécula, ou por bioequivalência, ou por acerto, digamos, dentro da comunidade, ou por demonstração de eficácia, segurança e biodisponibilidade, digamos, para ter a sua AIM, evidentemente que o Governo pretende que ela seja cada vez mais barata. E, portanto, a sua entrada é, digamos... acaba por ser cada vez mais barata. Agora... Sim, mas não é o Governo que decide isso, porque isso passa por Infarmed, passa por, enfim, por outras instâncias. O Infarmed é a entidade legisladora das autorizações de introdução do mercado. Com toda a certeza. Portanto, não existe nenhum medicamento. Mas pelo menos há que ter lá especialistas, não estamos a pensar... Eu não estou a dizer, nós não estamos a tocar... Pessoas que sabem... Não, quem aprova o medicamento é o médico e o farmacêutico. Portanto, o dossiê é disponível. Senão qualquer dia temos os medicamentos aprovados pela Troika, doutor, pelo amor de Deus. Não, mas a Troika está enganada porque a Troika diz que desde 2002 que a prescrição por DCI em Portugal é superior à prescrição... Por DCI que é já agora... Mas então nós continuamos a confundir tudo. Antes deste decreto já se deveria prescrever por substância ativa em nome do medicamento de marca. Ou seja, dever-se-ia prescrever um medicamento genérico. Não. Antes deste decreto, embora, quer dizer... O último decreto que foi aprovado já obrigava a, por exemplo, pôr amoxicilina e ácido clavulâmico, por exemplo, Clavamox. Não é? Já obrigava a fazer isso. Mas repare uma coisa, aqui a grande questão, e se me permite dizer, é que para a Ordem dos Farmacêuticos, para o Infarmed, para a Agência Europeia de Medicamento, de facto, este facto do genérico, o genérico inovador é pacífico, entre genéricos, para nós, há a chamada permutabilidade. Ou seja, o genérico A é igual ao genérico B. Aliás, até se costuma dizer, a partir do momento em que cai a patente, deixa de fazer sentido em falar em inovador e genérico há genéricos. São todos genéricos. Percebo perfeitamente. A partir daquela altura dos 18 anos, não era que diziam os há bocadinho? São 20 anos que depois, na realidade, depende se eles andaram mais ou menos depressa. Repara uma coisa, e depois há aqui um dado que é muito interessante. A farmacovigilância, ou seja, todos nós, doentes, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, fazemos parte da farmacovigilância. E, de facto, não tem havido queixas da falta de efetividade dos medicamentos genéricos. Portanto, tudo isso, o parecer da Agência Europeia de Medicamento, os peritos de todos os países europeus, as guidelines europeias, a experiência do Infarmed, o controle que é feito, porque às vezes vem-se dizer não é feito controle, é feito controle. A Ordem dos Médicos nunca disse. A Ordem dos Médicos diz que se calhar gostaria de mais controle. Mas de facto isso aí, quer dizer, é a amostragem que é feita. Não é feito controle? Que é feito controle. A Ordem dos Médicos nunca disse que não era feito controle aos medicamentos. Não, a Ordem dos Médicos talvez o que diz mais. É que efetivamente, face ao número de anos e de lotes existentes no mercado, gostavam de mais controle. Um número reduzido. Quer dizer, só se vai verificar se em 6 anos uma civastatina tem um controle, digamos, de 6 vezes. Mas isso é o conceito da amostragem, não é? Pois, mas quer dizer... Vocês queriam mais. O que eu estou a dizer é que vocês queriam mais. Ainda mais em defesa do utente. Claro. E vocês, com certeza, também. Queriam mais genéricos. Não. Queriam mais controle de mais qualidade. controle, percebo. Agora, mais controle de qualidade. Só uma última, quase que uma última pergunta. Estes elementos que os senhores estão aqui a referenciar e que são tão importantes, que dá para perceber que, de facto, na questão é esta, toda a gente percebe que os medicamentos genéricos, à partida, são mais baratos e têm que ter os mesmos princípios ativos que os outros. Poderão ser. Mas há casos, uma pergunta muito concreta, há casos de coisas que tenham resultado mal com os utentes, porque, no fundo, é isso. O senhor que está em casa, queremos saber. A farmacovigilância... É se há risco ou não. A farmacovigilância tem demonstrado muito poucos casos a nível europeu. Muito poucos casos. Eu pego nas palavras do Sr. Professor e ele vem de encontro àquilo que eu estou a dizer. Tem que ser efetivamente o médico, com a resposta ao utente, ao não aceitar a substância ativa, se é que vamos para aí prescrita, e dizer ao médico. Porque isso acontece. Isso aconteceu. E no medicamento que acabamos de falar é frequente.
não é? E noutro tipo de medicamentos para a parte cardiológica, para a asma, etc., o doente, efetivamente, não se sente... Até porque, repare, a composição do medicamento em si, digamos, tudo aquilo que envolve a composição do medicamento, excetuando, como é óbvio, digamos... Estamos mesmo a terminar, Sr. Excetuando, como é óbvio, a molécula e a substância ativa que o constitui, provoca, como é óbvio, determinadas reações que muitas vezes vai causar ao Estado, efetivamente até, vai-lhe dar um maior gasto. Porque se calhar o medicamento, porque há muito medicamento que deveria ser placebo. Não é? Pois, é daqueles que não faz mal em bem. Bom, meus senhores, muito obrigada. Queria-lhe só perguntar assim, estamos nos últimos 20 segundos do programa, em termos dos doentes com doenças crónicas, o que é que, digamos, o vosso maior desejo, em termos do consumo diário, não falo das doenças, que essas, se houver melhoras, tanto melhor será, com certeza. Nós temos consciência que temos doentes... E era mesmo... Sim, eu peço desculpa, eu vou só pedir ao meu realizador se nos dá só mais uns segundos e gostava então que concluísse o seu raciocínio. Nós temos o doente, não sabemos por quanto tempo, não é? E temos, de facto, cada vez mais despesas com os medicamentos, mais despesas com médicos, mais despesas com vários serviços e ajudas ao cuidador. De facto, precisávamos de ter um apoio a nível social, a nível governamental, que nos ajudasse, nós cuidadores, a conseguirmos aguentar o barco. Bom, não apenas na questão material, mas provavelmente também em termos de apoio. Agradeço aos dois e a si também que estiveram aqui. Estivemos a falar de questões ligadas aos medicamentos genéricos, a uma situação muito grave que é a doença de Alzheimer. Muito obrigada pela sua atenção. Nós voltamos para a semana com novos temas em foco aqui na Regiões TV, como sempre.